Olá pessoal, bom dia. Neste tutorial vou mostrar a vocês como efetuar uma simulação digital no QGIS, tomando como exemplo algumas portas lógicas e um flip-flop tipo D. Então toda a simulação digital ela deve conter pelo menos uma fonte de sinais digitais que seria uma espécie de um sinal de clock, um sinal de relógio que vai acionar as portas e os circuitos digitais. Então a gente vai iniciar colocando essa fonte de sinais digitais. A gente vem aqui nos componentes e componentes digitais, e o primeiro componente que tem é justamente essa fonte de sinais digitais. Então a gente vai colocar aqui e vamos definir alguns parâmetros dessa fonte. Então essencialmente vai ser um sinal quadrado, um sinal meio parecido até com o sinal PWM, e a gente clicando aqui na fonte, a gente pode definir algumas características dela. Então, primeiramente, o valor inicial, então seria o nível lógico que ela inicia na simulação, então pode ser baixo ou alto, né? Esses tempos aqui seriam os tempos que ela fica em nível lógico alto e o tempo que ela fica em nível lógico baixo, né? Então aqui está 1 nanosegundo, eu vou alterar só para mostrar para vocês como a gente faz. Então vou colocar aqui, por exemplo, 2 nanosegundos, né? Então, o que significa isso? Significa que ela vai ficar 2 nanosegundos em nível baixo, 2 nanosegundos em nível alto. Consequentemente, o período dessa forma de onda, uma onda quadrada, vai ser de 4 nanosegundos. Então, o QGIS ele não considera os tempos de transição, ou seja, ele considera que os tempos são infinitesimais, né? Ou seja, o tempo que ele leva para sair de nível lógico 0 a nível lógico 1 é 0. Tá aí, mesma coisa para o tempo de nível lógico 1 para nível lógico 0. Então ele considera como sendo tempos infinitesimais. Tá? Então vou aplicar aqui. E a tensão seria a tensão que ele considera como nível lógico 1. A gente vai deixar o valor default, que seria 1 volt. Tá? E com isso a gente definiu as características da nossa fonte de sinais digitais. Então, essencialmente uma fonte de sinal quadrado, que vai ficar variando no tempo, né? 2 nanosegundos nível baixo, 2 nanosegundos nível alto, e vai repetir isso aí ao longo do tempo. Tá? Então, vou colocar algumas portas lógicas aqui para a gente analisar o resultado da simulação. Então, primeiramente, uma porta bem básica aqui, um simples inversor de sinais. Então, essencialmente, o inversor, quando você coloca um sinal nível 0 na entrada, na saída vai ser nível lógico 1, ele vai inverter o nível lógico da entrada, e assim por diante. Vou colocar uma porta também do tipo NOR aqui, algumas portas lógicas básicas aí para a gente analisar o resultado, né? Uma porta NAND, e vou colocar também uma porta SHOR, ou seja, uma exclusive OR, né? Bom, a porta lógica inversora só tem uma entrada, então a gente vai colocar diretamente essa fonte de sinal digital nessa entrada e vai analisar a saída. Então, para que a gente possa analisar a saída, a gente vai colocar um nome, né? Um nome que eu vou chamar aqui de D1. Tá? Então, o sinal digital que vem da fonte, eu vou chamar de D0, para que a gente possa também analisá-lo na simulação. Tá? E as outras portas, a saída das outras portas, eu vou chamar de D2, D3, assim por diante. Então, esse é o nome que a gente vai obter no final da simulação e poder analisar de forma gráfica ou então na forma de tabela verdade. Então, por enquanto, a gente vai analisar essas 4 portas lógicas. E agora a gente vai conectar as entradas das portas, né? Y2, Y3 e Y4. Então, seria uma porta NOR, uma porta NAND e uma porta SHOR. Tá? Então, uma das entradas dessas portas eu vou ligar diretamente nessa fonte de sinais digitais. Tá? Então, vou deixar aqui, por exemplo. E a outra entrada dessas portas eu vou definir o nível lógico, tá? Que eu posso utilizar Ele tem essas opções aqui, ó, nível lógico 0 ou nível lógico 1. Então ele vai manter constante ao longo da simulação o nível lógico que a gente escolher. Tá? Então eu vou definir o nível lógico 0, por exemplo, aqui na porta lógica
Y2, nível lógico 1 aqui nessa outra porta e nessa também. Tá? A gente pode depois variar isso aí e observar o resultado. Tá? Bom, a porta inversora só tem uma entrada, então ela vai simplesmente inverter o sinal dessa fonte de sinal digital. Então ele vai aparecer aqui na saída D1 como sendo o sinal negado em relação ao D0. Tá? Bom, com isso a gente já pode solicitar uma simulação digital. Então a simulação digital ela tanto está aqui, né, nessa lista de componentes digitais, quanto está também na lista de simulações. Tanto faz, tá? É o mesmo tipo de simulação digital. Então seria essa simulação aqui. Tá? Então, na simulação digital, clicando nela, a gente tem algumas opções. Né? Então, primeiramente, o tipo de simulação. Então, a gente tem opções de tabela verdade ou uma lista de valores em função do tempo. Tá? Então, isso aqui ele vai gerar uma espécie de um gráfico em função do tempo, mostrando os níveis lógicos 0 e 1 de cada uma das entradas e saídas do nosso circuito digital. Tá? Essa tabela verdade ela vai colocar todas as possibilidades que a gente tem na simulação, todos os níveis lógicos possíveis e te dá uma tabela verdade dessa simulação. Vou começar com essa tabela verdade para a gente ver como é que ela funciona. Uma coisa importante aqui, pessoal, é o modelo utilizado. O QX possui dois modelos. Tá? Então ele tem esse VHDL e tem o Verilog. Então esses componentes que são disponibilizados aqui na própria biblioteca do QX, eles funcionam corretamente com o modelo Verilog. Com o modelo VHDL não está funcionando, pelo menos na versão que eu estou utilizando aqui do QX. Então a gente vai selecionar esse modelo Verilog. Bom, então com isso a gente executa a simulação. Como eu ainda não defini o nome para o arquivo, né? A gente vai definir agora, chama de digital. E ele faz a simulação e agora disponibiliza já os dados para que a gente possa colocar na forma de tabela ou então na forma de diagrama de tempos. Tá? Então se a gente escolher a forma de tabela, né? Então uma tabela verdade aqui, eu tenho essa opção aqui no final. Tá? Então aqui eu tenho os diversos pontos que eu marquei aqui das entradas e saídas. Né? Então o D0 é a nossa entrada, ou seja, é o sinal de clock, o sinal digital que foi criado por essa fonte aqui. Então vou colocar ele aqui. E vamos analisar inicialmente a saída D1. Tá? Então o que a gente observa? Quando o D0, que seria o sinal de clock, é 0, o D1 é 1. Quando o D1 é 0, o D0 é 0, o D1 é 0. Ou seja, ele está sempre invertendo, está sempre alterando, né, o nível lógico do sinal que ele recebe na entrada. Então é um simples inversor ali. Se a gente adicionar os outros componentes aqui na tabela verdade, então, por exemplo, o D2, D3 e D4, ele vai me dar então a lista, né, as possibilidades aqui nessa tabela verdade de todas as portas que a gente colocou ali nesse nosso circuito digital. Tá? Então aqui seria a porta inversora, aqui seria a porta NOR, como a gente colocou uma entrada dela em nível lógico 0, né? Então ela vai se comportar essencialmente como um inversor. Então pode observar que a tabela verdade dela é exatamente a mesma do inversor aqui. Tá? Mesma coisa acontece para a porta lógica do tipo NAND, né? Que seria então uma AND com negado na saída, que também vai se comportar como inversor, já que a gente colocou nível 1 aqui na outra entrada dessa porta lógica. Tá? E a mesma coisa acontece também para a porta lógica exclusive ou, tá? Quando a gente coloca nível 1 numa das entradas. Tá? Então, no final das contas, nessa condição, todas as saídas têm a mesma tabela verdade. Então, se a gente alterar aqui esses valores, então, por exemplo, no lugar do 0, vou apagar aqui e vou colocar 1, eu vou copiar daqui. Tá? Esse aqui eu vou passar para 0, então eu vou pegar lá daquela lista de componentes digitais e vou colocar nível lógico 0, só para a gente inverter então e eu analisar essa outra possibilidade, né? Então veja aqui a tabela todos os elementos são iguais, invertido em relação ao sinal de clock, ou seja, aquele sinal digital. Tá? Então se a gente simular novamente, então observa que agora mudou. Tá?
Então agora o que acontece? A saída do inversor continua a mesma, porque ele é um simples inversor. A saída D2, que seria a saída da porta lógica do tipo ou negado, né, NOR. Então o que acontece? Quando eu tenho o nível lógico 1 numa das entradas, tá? Então a saída, como ela vai ser negada, então ela vai ser sempre 0, independente do nível lógico da outra entrada. Então como eu tenho 1 em uma das entradas, né, como ela é uma porta OU, então ela sempre vai dar nível 0 na saída, independente da condição que eu tenho na outra entrada. Então o que a gente observa aqui na saída D2, sempre nível 0, independente do nível lógico do clock. Tá? Já na saída D3, que seria uma porta do tipo NAND, né? Então, como eu coloquei o nível 0 em uma das entradas, tá? Então, independente da outra entrada, a saída sempre vai ser nível lógico 1. Por quê? Porque nível 0, né? Quando eu faço uma lógica AND, uma lógica E, ela daria sempre nível lógico 0 na saída. Como a gente tem uma saída negada, tá? Então ela vai negar esse nível lógico 0 e vai sempre resultar em nível lógico 1. Tá? Então, por último, aqui nessa porta exclusive OR, quando a gente tem 0 numa das portas, ela se comporta essencialmente como um buffer, digamos assim. Ou seja, ela vai simplesmente replicar o sinal que eu tenho na entrada. Tá? Então, o sinal do clock está aqui. O D4, que seria essa porta exclusive OR, vai ser exatamente igual ao clock. Então, essa é a forma da gente visualizar os dados através de uma tabela verdade, né, que ele coloca as diversas possibilidades que a gente tem, né, e as saídas aqui das portas lógicas no seu estado adequado. Vamos mudar agora então essa simulação digital para observar uma lista, né, em função do tempo, ou seja, ela vai colocar para a gente um gráfico, tá? E a gente define agora o tempo que a gente quer desse gráfico. Esse tempo aí, no caso, ele vai utilizar, seria o tempo total da simulação, tá? E aí ele vai então colocar as diversas situações, né, na forma de um gráfico para a gente analisar na saída. Tá? Então, vou aplicar isso aqui, fazer uma nova simulação. Tá? E aqui a gente tem a opção de colocar esse diagrama de tempos aqui. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo. E aí eu escolho os diversos sinais que eu tenho. Então eu vou colocar todos eles, né, na forma de diagrama de tempos. Clicando duas vezes aqui, ele já transfere o dado lá para a saída. Vou mudar essa cor aqui para não ficar muito clara. E então a gente tem aqui o nosso diagrama de tempos de todas aquelas portas lógicas que a gente colocou no nosso circuito. Tá? Então veja, o sinal inicial é o sinal de clock, que está aqui como D0, né? Então o sinal começa no nível 0 e fica alternando entre 0 e 1 em função do tempo. A cada 2 nanosegundos ele altera o seu valor, o seu nível lógico. Né? A saída D1 é um inversor, então ele tem sempre uma condição lógica contrária, oposta à sua entrada. Tá? Então ele está sempre oposto ali ao sinal D0, que é a sua entrada. Né? E nessa condição as portas, né, lógicas ou negado e negado, né, que seria a saída D2 e D3, elas vão estar em níveis constantes, como indica aqui na tabela verdade. Né? E a saída D4, ela vai estar sempre em fase, digamos assim, com o sinal do clock, tá? Porque ele vai basicamente replicar o sinal do clock. Tá? Bom, pessoal, a gente pode alterar alguns parâmetros dessas portas lógicas, por exemplo, o tempo de atraso, né, intrínseco daquele circuito interno. Então, ele já vem com o valor default 0, ou seja, ele não tem nenhum atraso entre a entrada e a saída. Né? A gente pode definir um atraso aqui. Então, vamos colocar um atraso de 1 nanosegundo, por exemplo, tá? Que é um atraso mais, digamos, realista para uma porta lógica que a gente iria utilizar na prática, né? Então, essas portas lógicas sempre têm um pequeno atraso ali da sua entrada em relação à saída. Né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei 1 nanosegundo, aqui eu vou colocar também 1 nanosegundo. Então, para deixar mais realista a simulação, ou seja, vai demorar um certo tempo ali entre o sinal que aparece na entrada e a sua saída efetiva da porta lógica. Então, 1 nanosegundo, vou colocar todos eles 1 nano.
e esse aqui também. Então, esse tempo de atraso, ele não interfere na simulação do tipo tabela verdade. Ele vai interferir na simulação do tipo lista, né, de tabela ou diagrama de tempos, né, que daí ele vai dar um atraso correspondente para cada porta lógica. Então, se a gente refizer novamente a simulação, então o que a gente observa é que agora, no lugar de ter uma transição imediata, então veja que o sinal de clock, ó, ele está mudando em 2 nanosegundos, como a gente definiu previamente. Tá? A saída da porta lógica inversora, que seria essa saída D1, ela leva um certo tempo, então seria aquele tempo de atraso de 1 nanosegundo até mudar na saída final, tá, da porta D1. A mesma coisa acontece para as outras portas ali. Agora o diagrama de tempos ele ficou um pouco expandido, né, para que a gente possa ver mais detalhes ali dessas transições. Então a gente pode correr aqui com ele, por exemplo, né, mas a gente observa que sempre tem um atraso em relação à mudança do sinal de entrada, tá, e a efetiva mudança na saída. Então isso é devido ao quê? Ao atraso intrínseco da porta lógica, que vai, na prática, né, ter realmente esse certo atraso ali, essa pequena demora em relação, né, da saída em relação à entrada. Tá? Ok, pessoal? Então, por último, eu vou incluir aqui um flip-flop, que já é um componente um pouquinho mais elaborado ali dos circuitos digitais, tá? E a gente vai analisar o resultado dessa simulação. Então, eu vou pegar um flip-flop tipo D, esse aqui, por exemplo, tá? Vou colocar aqui do lado. Então, esse flip-flop ele tem algumas entradas, então ele tem a entrada tipo D. O que seria essa entrada tipo D? Seria a entrada de dado. Então, esse flip-flop é basicamente uma memória digital, tá? Ele tem uma entrada de clock, então essa entrada que tem esse símbolo, um triângulo aqui, seria a entrada do clock, ou seja, cada vez que ele recebe um pulso de clock, seria uma transição de 0 para 1, ele vai transferir o dado, né, ou seja, o que está no D, para a saída Q. Tá? E a saída Q barra é uma saída adicional que ele tem, que seria exatamente o oposto da saída Q. Ou seja, ele vai ter um nível lógico negado em relação à saída Q. Tá? Então, eu vou conectar aqui os sinais. Eu vou colocar, por exemplo, o sinal digital, o clock, né? nesse ponto aqui, que seria o clock do flip-flop. Tá? Ele tem duas entradas, que seria o set e o reset, seria para definir os níveis lógicos iniciais do flip-flop. Eu vou colocar, elas são ativas nível 0, porque tem essa bolinha, né? Tem esse ponto aqui, então significa que ela é negada. Então eu vou colocar nível lógico 1 para deixar ela desativada, ou seja, ele vai funcionar como se fosse um flip-flop simples tipo D, sem o set nem o reset. Tá? Então eu vou copiar daqui que está mais fácil, Ctrl C, Ctrl V. Então definir nível lógico 1 aqui nesses dois set e reset. E vou colocar nível lógico 1 também aqui. Tá? Ou seja, o dado, né, a gente vai definir como sendo nível lógico 1. Então, uma vez que ele recebeu o sinal de clock, ele vai transferir esse nível lógico 1 para a saída Q e vai inverter e transferir para a saída Q barra também. Tá? Então, vou colocar nomes adicionais aqui, então vou chamar de D5 e D6, para a gente analisar essas duas saídas do flip-flop. Ok, então vamos analisar na forma de diagrama de tempos. Vou expandir um pouco aqui essa tabela para que a gente possa visualizar então o D5 e o D6. Tá? Então o D5 está numa cor amarela, vamos mudar essa cor aqui para não ficar tão difícil de visualizar. Vou colocar um roxo aqui. Tá. Então o que acontece aqui, ó? Então lá no início, né, o D5 ele está nível 0, tá? O D6 ele está nível 1, que seria o oposto, né, o negado do nível 5, né, na saída D5. Quando eu tenho um pulso de clock, tá, que seria a subida do clock, o que acontece? Ele vai transferir o dado, que seria o que está
na entrada D, vai transferir para a saída Q e para a saída Q barra, que vai ser negado. Tá? Como a gente tem um atraso internamente, se a gente observar aqui, ó, ele veio com um atraso de 1 nanosegundo. Então ele vai demorar 1 nanosegundo para poder mudar o nível efetivo na saída. Então veja só, na subida do clock, que seria esse ponto aqui, tá? Ele vai transferir o dado, só que ele tem um atraso de 1 nanosegundo. Então na saída, né, com 3 nanosegundos, que seria 1 nanosegundo após o 2 nanosegundos, ele vai mudar de nível lógico. Então o D5, que era 0, passa para nível lógico 1, e o D6 passa para nível lógico 0. Ok, pessoal? E permanece indefinidamente, porque isso aqui, uma vez que você transferiu esse dado para a saída, que seria uma espécie de uma memória, ele vai manter gravado aquele dado lá. A não ser que a gente mude a entrada D. Né? A entrada D, se ela permanecer em nível lógico 1, ele vai sempre permanecer 1 na saída também. Tá? Então, uma das aplicações desse flip-flop tipo D na eletrônica digital é como divisor de frequência. Tá? Além de memória, ele pode ser usado como divisor de frequência. Então, para que isso aconteça, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar esse nível lógico 1 daqui e vai colocar no dado a própria saída Q barra, ou seja, a saída negada, né, daquela transferência do dado. Então, com isso, o que acontece? Cada ciclo de clock, cada transição de clock, né, de 0 para 1, ele vai transferir a saída Q barra, que é a saída negada, para a entrada D. E com isso ele vai fazer o quê? Ele vai ficar mudando de estado, tá, a cada 2 pulsos de clock. Tá? Isso a gente considera então que é um circuito que vai dividir por 2 a frequência do sinal de clock. E isso é bastante utilizado na prática quando a gente quer fazer divisões de frequência, divisões exatas de frequência. Tá? Então eu vou simplesmente conectar aqui na saída Q com a entrada D, tá? E isso vai fazer então com que ele atue como divisor de frequência. Então vamos simular novamente aqui. E agora a gente vai observar. Veja, aquela primeira condição inicial ele permanece a mesma, só que agora no lugar de ficar constantemente ativado o NV1, ele fica trocando de estado. Então veja que na subida do clock tem um certo atraso, né, de 1 nanosegundo ele trocou aqui. Tá? Na próxima subida do clock, também com um atraso de 1 nanosegundo, ele vai trocar mais uma vez. Então ele aqui passa de nível lógico 0 para 1. Tá? Aqui, ó, na próxima subida do clock, ele vai passar de nível lógico 1 para 0. E assim por diante. Ele vai ficar indefinidamente, de modo que o período dessa saída D5 e D6, o período vai ser o dobro do período do sinal do clock e, consequentemente, a frequência vai ser a metade. Então, dessa forma, a gente tem um divisor de frequência, divisor por 2. Tá? Se a gente quisesse fazer uma divisão por 4, eu poderia colocar 2 flip-flops, tá, na sequência e conseguir uma divisão por 4. E assim por diante. Então, dessa forma, a gente tem, na eletrônica digital, uma possibilidade de fazer divisões, né, de uma certa frequência de clock por N valores, utilizando esse tipo de flip-flop. Então é isso, pessoal. Com esse tutorial a gente viu algumas das portas lógicas aí de circuitos digitais e como que a gente pode efetuar a simulação no QGIS. Então por hoje é só e até o próximo tutorial.